Olá, uma ótima quarta-feira para você ligado na Rede Brasil de Comunicação. Estamos dando início a mais um programa Assunto do Dia ao vivo, como sempre trazendo informação e prestação de serviço para você e sua família com muita responsabilidade. E hoje no programa vamos falar sobre a terceirização. Nessa quarta ainda vamos trazer oportunidades de trabalho no quadro Há Vagas, de passar informações sobre o trânsito para facilitar a sua mobilidade aqui na região metropolitana do Recife e muito mais, tudo isso contando, é claro, com a sua participação. E hoje aqui no estúdio estaremos conversando com o advogado trabalhista e previdenciário, o doutor Ney Araújo. Ele já está aqui com a gente no estúdio e vai nos ajudar a entender melhor tudo o que envolve a questão da terceirização. E também recebemos hoje o membro da Comissão de Direito do Trabalhador da OAB de Pernambuco, que também é mestre em Direito, o advogado João Fernando Amorim. Ele já está aqui com a gente, com a sua experiência e conhecimento na área, também vai nos ajudar muito no programa de hoje. Antes de iniciar nossa conversa com nossos convidados, a gente vai começar o programa acompanhando uma matéria com a repórter Joyce Fernanda sobre o tema. A lei que autoriza a terceirização do serviço em qualquer tipo de atividade foi sancionada pelo presidente Michel Temer na última semana. Antes dela, a terceirização só acontecia em funções como limpeza, alimentação, vigilância e jardinagem. Agora, professores, bancários, advogados e diversas outras profissões foram inclusas na nova lei. O serviço determinado específico que a lei fala, como eu disse, é muito vago, cabe da interpretação de cada um, mas a minha interpretação nesse primeiro momento é que sim, um banco, uma universidade, um escritório de advocacia, uma empresa de televisão, um veículo de comunicação pode terceirizar todo e qualquer serviço. Quem defende a terceirização acredita que a mudança vai possibilitar a abertura de novos postos de trabalho. Não concordo em todo. Em parte, é possível que se tenha um aumento de pessoas empregadas, porque como o trabalhador temporário, o trabalhador terceirizado, ele custa menos às empresas, porque o salário dele é menor. Por conta disso, é possível sim que se absorva parte dessa mão de obra, principalmente a mão de obra desqualificada. Mas será absorvida, obviamente, com um salário bem menor, com a precarização do trabalho. O advogado também explicou para a gente que, de acordo com a lei, estão mantidos os direitos do trabalhador terceirizado. Não houve mudança nisso, a lei não trata do assunto. Permanecem os trabalhadores terceirizados, que formam vínculo com a empresa terceirizadora, ele permanece com direito a férias, a 13º, a FGTS. Não há avanço nesse ponto. O advogado também detalhou como será agora para um trabalhador ir em busca dos direitos na justiça e falou também sobre acidentes no ambiente de trabalho. Algo que é prejudicial ao trabalhador, a responsabilidade subsidiária. É aquela que eu tenho dois devedores, mas eu tenho obrigação de cobrar primeiro de um devedor. O ideal seria a responsabilidade solidária. O trabalhador poderia cobrar de quem quer que fosse. Uma coisa que prejudica muito o trabalhador terceirizado é a falta de qualificação, falta de treinamento que as empresas terceirizadoras dão a seus trabalhadores, coisa que o trabalhador efetivo normalmente tem. Isso é um prejuízo grande que os trabalhadores terceirizados têm. O número de acidentes é muito grande e principalmente acidentes fatais, onde há vítimas com óbito. Muito obrigado, Joyce, pela matéria. A matéria é bastante esclarecedora, mas a gente ainda no programa vai tirar muito mais dúvidas. E é claro, como sempre, a gente conta com a sua participação. E na enquete de hoje a gente começa com a seguinte pergunta. Você acha que a nova lei da terceirização vai ter um impacto negativo para o trabalhador? Essa é a pergunta que a gente faz para você hoje no Assunto do Dia e você pode responder pelo telefone ligando 3424-1977. Lembrando que também, se você preferir utilizar a internet, você vai lá no Facebook e acessa facebook.com/assunto do dia. Você também pode enviar suas perguntas, dúvidas e responder a enquete também pelo WhatsApp 99418-1206. Você tem essas três formas de entrar em contato com o Assunto do Dia. A gente conta muito com a sua participação. Queremos esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? A lei da terceirização foi aprovada na Câmara no dia 22 do mês passado e foi sancionada de forma parcial pelo presidente Michel Temer no dia 31 de março. Agora, o que é que muda com essa lei? Vamos iniciar agora o nosso bate-papo fazendo esse paralelo entre como funcionavam as regras da terceirização e como serão elas após a aprovação dessa lei. Bom dia, quero primeiramente saudar vocês aqui, Dr. João Fernando Amorim, é um prazer recebê-lo aqui, bom dia.
Prazer é todo meu, Guilherme, e fico muito feliz em poder estar aqui para trazer alguns esclarecimentos para todos sobre essa lei que a gente tem ouvido muitas coisas, mas na verdade eu vou tentar explicar junto com o doutor Ney que na prática muito pouca coisa mudou. Bom, doutor Ney, bom dia também, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Guilherme Luiz, bom dia para todos os telespectadores. Prazer imenso estar aqui no assunto do dia e tratar de um tema importantíssimo como esse, que terceirização na área trabalhista, mas tem uma influência muito grande também na área previdenciária. Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, como o doutor João Fernando Amorim falou, poucas coisas mudaram. São mudanças importantes, mas não são tantas mudanças assim. Que mudanças foram essas? Como é que funcionava a terceirização antes e agora o que é que mudou? A Joyce até inclusive já trouxe algumas informações, mas vamos aprofundar mais. Não, Guilherme, primeiro, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente esclarecer o que é a terceirização. Né? A terceirização, ela é um movimento global e inevitável. Né? Cada vez mais as empresas procuram se especializar. Então, é natural a terceirização. O que a jurisprudência e as normas, como um todo brasileiras, falam ainda hoje? Que uma empresa ela pode terceirizar as suas atividades meio e não pode terceirizar a sua atividade fim. Tá? Então, como exemplo, vamos imaginar um restaurante. Sim. Ao chegar a um restaurante, você pode ter certeza que os garçons e os cozinheiros, eles não são terceirizados. Eles são contratados do próprio restaurante. Certo? Por quê? Porque preparar e servir a comida é a atividade fim daquela empresa. Quem não trabalha diretamente com essa atividade pode ser terceirizado normalmente. Então, ele pode terceirizar segurança, limpeza, né, manobrista, qualquer outra atividade que são atividades importantes e fundamentais para que ele desempenhe a sua atividade fim, mas não são a sua atividade fim, certo? Então essa é a regra, já é a regra, não existia, como ainda não existe uma lei que regulamente isso, mas é uma regra que a própria jurisprudência trabalhista delineou e sempre atendeu muito bem às necessidades até hoje. Existe um movimento, né, uma vontade do governo, e obviamente a gente sabe que aí fundamentado em interesses particulares específicos, de se permitir a terceirização irrestrita, terceirização de atividade fim. Não é? Não foi o caso desta lei ainda. Tá? A gente tem ouvido muita coisa, se falar muito que essa lei permite a terceirização irrestrita e ela não permite. Né? Eu chego até a dizer que a maioria dos parlamentares aprovaram essa lei achando que era isso, mas na verdade ela não é. Né? A simples leitura dela, a gente já chega à conclusão, primeiro, que não é uma lei de terceirização, é uma lei que regulamenta, né, a terceirização através de trabalho temporário. Tá certo? Então, a aplicação dessa lei vão ser casos muito específicos para uma substituição temporária de pessoal ou para uma demanda sazonal ou inesperada de determinada empresa, a empresa vai poder contratar, terceirizar, né, as suas atividades fins. No entanto, a própria lei resguarda que o salário do trabalhador terceirizado deve ser o mesmo daquele que é funcionário contratado da própria empresa, certo? Então, tranquilizando a população, e isso é uma pergunta que vem vindo frequentemente para a gente, em 99% das relações de trabalho não vai se mudar nada. Um outro ponto só para esclarecer também, uma lei nova, ela não pode retroagir no tempo. Então, se já existe uma relação de trabalho ou existiu no passado, né, ela não vai ser alterada por essa lei. Tá? Salvo ela permite alguns casos específicos de quem já fazia o trabalho temporário mais ou menos nesses moldes. Mas o trabalhador normal que tinha um trabalho com
um contrato por tempo indeterminado, essa lei não vai influir no contrato dele, no contrato de trabalho dele. Então, para 99% da população, não muda nada. O que não deve deixar o que não significa que devamos baixar a guarda, porque existe outro projeto e que esse sim pretende permitir a terceirização da atividade fim. Então, doutor Ney, essa questão diz respeito aí a uma minoria, vamos dizer assim, né? Como tem... Bom, aí é uma questão de interpretação e o direito se presta a isso, se presta a discussões, se presta a troca de opiniões e é justamente esse debate que forma, não é, o conjunto doutrinário, que forma a jurisprudência e que sedimenta, por exemplo, o que trata a lei. Por exemplo, eu vejo esta lei que foi aprovada já com outros olhos. Lá não existe proibição de que você possa terceirizar a atividade fim. E o que é a atividade fim? É justamente aquele objetivo principal da empresa. Qual é o objetivo principal de um banco? É aquele executado pelo bancário. Atendimento de clientes, movimentação de contas, de aplicações, etc, etc. Não é? Então, aquela é a atividade fim. Como até agora não havia uma lei específica sobre a matéria, não havia, então as discussões reiteradas, recorrentes na Justiça, levaram até que o Tribunal Superior do Trabalho editasse a súmula 331, que justamente define que a terceirização só pode ser executada na atividade meio. A atividade auxiliar, por exemplo, aqui na televisão, você está aqui dentro da atividade fim, mas quem estiver fazendo a limpeza ou quem estiver fazendo a vigilância está na atividade meio, não é? Poderá funcionar com eles ou sem eles, não é? Então, mas aí, se há uma lei, a lei se sobrepõe a essa súmula que já existe no TST. E como ela não trata, não define que não possa ser terceirizada na atividade meio ou fim, a lei deveria ser clara. Ela deveria definir, não é? Se uma das grandes argumentações dos parlamentares favoráveis à edição dessa lei era dizer, olha, não existe uma regulamentação, isso é um absurdo, nós não podemos continuar dessa forma, nós precisamos regulamentar. Mas a lei não diz especificamente se é na atividade meio, se é na atividade fim. E aí vem o temor. Por quê? Nós temos hoje 13 milhões de trabalhadores contratados como terceirizados. E nós temos 35 milhões de trabalhadores contratados diretamente pelas empresas. Então você pode ter uma inversão nisso aí. Tanto é que uma das argumentações, o doutor João Fernando se referiu bem aí, que há um projeto. Aliás, essa que foi aprovada é lá do tempo de Fernando Henrique Cardoso, estava arquivado lá no Congresso desde 2003. Inclusive, há uma ação já buscando a inconstitucionalidade dessa lei, porque não houve o pronunciamento que é obrigatório que houvesse quando foi pedido que houvesse a suspensão dessa tramitação que foi feita ainda pelo presidente Lula. Bom, mas focando aqui, então, qual é o temor? É justamente dessa inversão, de você passar a ter um número maior de terceirizados do que os contratados diretamente pela empresa. E aí, qual o temor? Vamos dizer aqui pelo menos 3 itens. A rotatividade do terceirizado é bem maior, ou seja, rotatividade ele entra e sai de uma empresa com menor tempo. A rotatividade lá é em cerca de 2,7 por ano, anos de trabalho. Já quando ele é contratado diretamente pela empresa, ele passa mais do que o dobro, 5,8 anos. Outra coisa, de cada 10 acidentes de trabalho, você tem 8 terceirizados dentro daquele número. Então veja o absurdo disso, certo? Outra coisa, cerca de 30% também menor o salário do terceirizado. Você imagina, quando a empresa contrata um empregado, ela está visando o quê? Que aquele empregado
deu uma produção, deu um rendimento, que com isso ela vai oferir lucro. E ela está mais do que correta. A empresa sem lucro quebra, fecha. Não é verdade? Agora, quando você contrata por um meio de uma terceirizada, então são duas empresas que estão visando lucro em cima daquele empregado. É a terceirizada e é a contratante que está pagando por isso. Evidentemente que isso aí pode explicar, não é tudo, mas pode explicar em parte por que eles têm um salário inferior em cerca de 30%. E agora, onde reflete tudo isso que eu disse aqui nesse instante? Olha, se você tem mais acidentes, a Previdência Social vai pagar mais benefícios. Não é? Se você tem um salário inferior, a Previdência Social também terá menor arrecadação. Então, o risco que nós temos de um retrocesso social é muito grande. Por quê? Haverá um empobrecimento dos trabalhadores, né, da categoria, que hoje são 13 milhões, não sei quantos dos 35 milhões do outro lado que vão passar para o lado de cá, né? Daqui 13 milhões terceirizados, daqui 35 milhões de contratado diretamente pela empresa. Então, não sei quantos vão sair aqui, né, de ser contratado diretamente das empresas para ser contratado por uma terceirizada, que inclusive pode quarteirizar, olha aí, quarteirizar, ou seja, essa terceirizada contratada, ela pode contratar uma outra empresa para prestar o serviço que ela tenha que prestar. Bom, bastante... E só mais um detalhe, que eu comecei e não findei. Uhum. O doutor João Fernando fez a ressalva de que, inclusive, há uma outra lei aí já, um projeto, é claro. Esse mais recente, e uma das argumentações do relator é de que quer colocar nesta lei um artigo que define que o trabalhador dispensado, o terceirizado, por exemplo, uma empresa contratou, uma indústria, contratou de uma empresa terceirizada um empregado, que essa empresa, a indústria, dispense assim, finde esse contrato com a terceirizada e contrate imediatamente aquele empregado, que era da terceirizada. Então, eles querem botar uma quarentena aí de 18 meses, para que não haja logo essa mudança, porque é o medo que eu disse. Não é? Você tem 13 milhões de terceirizado e tem 35 milhões de contratado diretamente da empresa. Então, o temor é justamente a migração imediata desses 35 milhões para a terceirizada, e que vai trazer todos esses prejuízos. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a questão da terceirização. Hoje nós estamos conversando sobre a lei da terceirização, então vamos conferir as notícias da internet sobre esse tema. E quem traz as informações na web é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Guilherme. Para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. Rede entra com ação no STF contra a terceirização sancionada por Temer. O partido Rede Sustentabilidade entrou no último dia 3 com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei da terceirização. Esse projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados, foi sancionado pelo presidente Michel Temer no dia 31 de março. A proposta aprovada pelos deputados permite a contratação de serviço terceirizado em qualquer tipo de atividade em uma empresa. O partido alega que essa lei é inconstitucional. Segundo a Rede Sustentabilidade, o projeto aprovado pela Câmara foi enviado ao Congresso pelo Poder Executivo ainda em 1998. O texto foi aprovado pelo Senado em 2002 e seguiu para a Câmara. Em 2003, o governo Luiz Inácio Lula da Silva pediu para retirar o texto de tramitação, mas o projeto ficou parado na Câmara e voltou a ser analisado no início deste ano. Segundo a rede, deveria ter sido levado em consideração o pedido do Executivo em 2003 para interromper a tramitação do texto. E para a gente saber mais sobre esse assunto, vamos agora voltar ao estúdio com o Guilherme. Guilherme, voltamos com você. Muito obrigado pelas informações, Tânia.
Bom, gente, lembrando que nós convocamos você para participar da nossa enquete no início do programa, para você responder sim ou não, se você acha que haverá, né, algum impacto negativo para o trabalhador por conta dessa lei da terceirização. E aí você pode participar com a gente. Se tiver dúvidas, você também pode participar, enviar sua dúvida lá pelo Facebook ou pelos telefones que a gente já passou. Nossos convidados estão aqui para ajudar a gente a entender mais sobre o tema, tá bom, gente? Não deixe de participar com a gente. Só lembrando que a gente está falando sobre a lei da terceirização, a gente já teve muita informação passada aqui nesse primeiro momento, no primeiro bloco, e a gente vai dar continuidade aqui com os nossos convidados. O advogado João Fernando e também o doutor Ney Araújo estão nos ajudando aqui. O que a gente percebe é que a população tem algumas informações, às vezes equivocadas, né? Muita gente está pensando que foi o governo Michel Temer que lançou essa ideia, mas vem de bastante tempo, né? E já passou por vários processos. Isso. Na verdade, até essa ação de inconstitucionalidade entrada pela rede, ela pega um aspecto formal da aprovação. Essa lei ela foi enviada, como falou o doutor Ney, por mensagem ao Legislativo no governo de Fernando Henrique, certo? Então, ou seja, ela não foi proposta por um deputado, né? É permitido ao Legislativo encaminhar uma mensagem com uma proposta de lei que, se aprovada, se transforma em lei. Quando no governo Lula, né, a presidência pediu que ela fosse retirada e não foi feito, ela simplesmente foi arquivada. Então, esse aspecto formal é que é o fundamento dessa lei, dessa ação de inconstitucionalidade da rede. E o que a gente percebe é que tem muitas pessoas dentro da política se envolvendo. A gente viu aí a questão do Partido Rede fazendo esse pedido, mas também tem pessoas contra e a favor. Existe muita manifestação, porque é uma questão muito importante. No ano que vem nós teremos eleição, então esse posicionamento é muito importante, né? Correto. Você viu que no texto lido por Tânia, da ação, não é, da rede, fala justamente, não é, nessa lei que permite a terceirização em toda a atividade. Então é aquilo que eu disse. Na lei não há proibição de ser só na atividade meio, como é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Mas é evidente que aí prevalece a lei, né? Hierarquicamente, porque a súmula é uma construção jurisprudencial, ou seja, é uma reunião de várias decisões que os juízes foram tomando, todas naquele mesmo sentido, não é? Então aquilo se consolida e passa, como resolveu o Tribunal Superior do Trabalho, resolveu editar uma súmula para que houvesse uma uniformização das decisões, certo? Mas, num aspecto geral, há sim esse temor, porque é uma confusão muito grande em se falar, olha, a nossa economia vai mal, não é? Nós precisamos da reforma trabalhista, nós precisamos da reforma previdenciária para que nós retomemos o nosso caminho. É um equívoco muito grande, porque eu tenho dito o seguinte: hoje o trabalhador está muito prejudicado. Por quê? Porque ele recebe uma remuneração em que, quando você compara com outros países, você vê como é baixa a remuneração do trabalhador brasileiro. Ao mesmo tempo, o empregador reclama que gasta muito, que paga muito ao empregado. E o porquê que isso acontece? É porque a carga tributária é imensa. Então, aquele dinheiro que sai do bolso do empregador não chega total no bolso do trabalhador. Ele vai para os impostos. Então, o Estado está arrecadando demais. O Brasil arrecada como se fosse uma Inglaterra, como se fosse uma Dinamarca, uns países mais desenvolvidos. Só que lá eles têm uma tributação alta, sim, senhor. Mas você tem um sistema de saúde, você tem um sistema de segurança, você tem um sistema de ensino, você tem uma infraestrutura, rodovias, ferrovias, uma malha viária que realmente
permite que você tenha um transporte com um custo bem menor, e então isso tudo pesa. Ou seja, você tem a carga tributária alta, mas não tem a contrapartida. Olha, eu vejo que aí então está prejudicado tanto o empregado como o empregador. Porque o governo está retirando o dinheiro que é para criar riqueza aqui no mercado, não é? Que é para criar indústria, que é para criar o comércio, prestação de serviço e etc. Não é? Produzir produtos para exportação. E o governo, com essa tomada desses impostos tão altos, está retirando o dinheiro do mercado. E esse dinheiro não retorna para a população. E é gasto indevidamente com a má gestão, com a má administração, infelizmente também a corrupção, que é altíssima no Brasil, né? Isso são dados conhecidos internacionalmente. Então, qual é a reforma que nós precisaríamos fazer? Reforma tributária. Reforma tributária. Essa seria a primeira. E aí, quem está aí no comando do governo no momento tem credibilidade para fazer essa reforma tributária? Não é? Ontem nós tivemos a publicação aí do que estão chamando a lista Fachin, não é? Senadores, governadores, deputados federais, presidentes dos maiores partidos, todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. E aí? Inclusive se diz, e eu não quero entrar no lado político, definitivamente. Aqui eu não. Eu sempre digo, se essa reforma que está aí apresentada fosse por Lula, ou por Dilma, ou por Sarney, ou por Fernando Henrique Cardoso, são de partidos bem diferentes, eu estaria contra ela, porque é uma reforma que não foi discutida com a sociedade, que não tem base, não tem dados oficiais dizendo, olha, está se reformando dessa maneira, porque quando você fala em reforma, você pensa em quê? Melhorar, né? Igual a reforma do Acasa, né? Você reforma para melhorar, não é? Se você não tem isso, então você vai trazer apenas uma precarização. Você pega jornais como o The New York Times, El País, Le Monde, Corriere della Sera, tá? Dos maiores países aí, tudo divulgando o retrocesso social que deverá experimentar o Brasil, tanto com essas medidas na área trabalhista, como também na área previdenciária. A gente já percebeu, né, pelo posicionamento do Dr. Ney, que pelo menos não é a favor, né, dessa alteração, pelo menos da forma como ela é feita. Queria saber, doutor João Fernando, o senhor é a favor, contra? O que o senhor acha disso? Da reforma trabalhista como um todo, eu sou contra, certo? Aqui o meu posicionamento pessoal. Agora, é inegável que existem alguns pontos muito específicos da legislação trabalhista que precisam ser atualizados, né? Hoje em dia a gente tem uma forma de trabalho que não se imaginava nos anos 30. Por exemplo, hoje a gente tem opções como teletrabalho e não é, você ficar à disposição do empregador em determinados momentos. E essas novas formas de trabalho precisam ser regulamentadas, né? Então, existem alguns pontos da legislação que precisa alterar, existem. Mas a reforma como está sendo posta, na verdade, é um ataque à justiça do trabalho, né? Esse governo, o governo Temer, ele vem realmente com uma tentativa de fazer um desmonte da justiça do trabalho, né? Que o doutor Ney acho que concorda comigo, é uma coisa absurda. Para você ter ideia, na Justiça do Trabalho, isso são dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, 70% das ações versam sobre verbas rescisórias. Ou seja, 70% das ações que tramitam na Justiça do Trabalho são sobre aviso prévio, FGTS, férias, né? Títulos assim, que são direitos incontestáveis. Não se está discutindo se houve uma hora extra ou não, se ele é empregado ou não. Não, a gente está discutindo o seguinte, está reconhecido, ele tinha, sabidamente, o empregador tinha o dever de pagar e não pagou. Quer dizer, 70% das ações são sobre isso. Você imagine que a gente fazer o desmonte da forma que quer se fazer, né? O trabalhador ele vai reclamar a quem por esses títulos?
É uma questão de cultura, não é? Concordo em muitos pontos aí com o colega João Fernando. E especificamente no assunto aqui hoje, que é a terceirização, um dos maiores estoques de processos que chega no Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima, estão lá aguardando para que haja a execução. E a execução não prossegue porque essas empresas de terceirização, elas abrem e fecham da noite para o dia. Elas não têm um patrimônio físico. Elas não têm um patrimônio físico. E aí se corre atrás dessa execução. Execução é o quê? É o trabalhador que ali prestou o seu serviço, e como o doutor João já aqui o disse bem, foi dispensado. Foi dispensado. Então você está lá aprovado, ó. Ele entrou em tal data e saiu em tal data. Sim, e cadê o recibo de quitação do pagamento dele? Que ele foi dispensado. Ele foi dispensado, então tem que quitar férias, 13º, não é? Tem que pagar a multa dos 40% do FGTS, não é? Tem que pagar o aviso prévio. Sim, onde é que está esse recibo de quitação? Ele não aparece. E se é vergonhosa a terceirização aqui no setor privado, pior, bem pior no serviço público. Bem pior no serviço público. Porque aqui, quando a empresa terceirizada não cumpre com a obrigação, você tem a chamada responsabilidade subsidiária, que ninguém, aí a população, né, não está acostumado com esse termo. Então, o que é responsabilidade subsidiária? Bom, a empresa João contratou a empresa Ney, que é a terceirizada. Então, se a empresa Ney terceirizada não pagou, se o Guilherme foi o contratado, se era um empregado da empresa Ney, o Guilherme vai cobrar das duas, da empresa Ney e da empresa João, certo? A empresa Ney tem a obrigação primeira de pagar. Se ela não pagar, você vai cobrar do João. Agora, isso no serviço público, você tem que caracterizar a responsabilidade do serviço público, não é? A falta de vigilância, não é? A falta de fiscalização do cumprimento daquelas regras. Agora, quer prova maior do que você entrar com ação e dizer, olha, fulano foi contratado pela Secretaria do Estado por uma empresa terceirizada e não recebeu a rescisão dele. Ou não recebeu os salários. É comum a gente ouvir no rádio todos os dias, está aqui a Rede Brasil, né? Pessoal ligando. Olha, eu sou vigilante, não recebi. Olha, eu trabalho aqui no hospital fazendo a limpeza e não recebo. Isso é o serviço de terceirização. Quer dizer, aí o João, logo no início, ele disse, olha, isso é um fato irreversível, nós temos isso no mundo todo. Eu concordo plenamente com ele. Agora, você precisa de ver a cultura de cada povo. Aqui na Copa do Mundo, nós tivemos um exemplo, aqui na Copa do Mundo, nós tivemos um exemplo. Jogo do Japão. Terminou o jogo brasileiro, todo mundo foi embora, os japoneses ficaram lá limpando o estádio. O brasileiro olhava e dizia, olha para esse pessoal como é que é besta, olha aí para esses caras, olha aí, está trabalhando aí de graça, olha aí, fazendo limpeza. Ah, mas isso é possível? Quer dizer, é a cultura, não é verdade? Aí saiu uma rede de televisão, foi fazer reportagem, chegou ali de frente do metrô, a estação central, que ali tem aqueles diversos carrinhos de lanche, não é, João? Tem aqueles diversos carrinhos de lanche. Aí perguntou para um do carrinho de lanche, o que você acha do pessoal que joga lixo na rua? Isso é muito feio. Aí passou para outro carrinho, uma senhora dando entrevista, com um copo na mão, aqui escondida, aqui atrás, dizendo, o que a senhora acha de jogar lixo na rua? Ela disse, isso é muito feio. E ela, a senhora que estava sendo entrevistada, jogando o copo de plástico que estava na mão dela, na rua. Então você veja, o que é a educação, a cultura, pois não, João? Não, só falando, a questão da terceirização eu acho irreversível e que é um ponto... Um fato real em sua essência. Porque qual é a ideia da terceirização, originalmente? É que aquele que contrata se detenha a sua atividade fim e o que ele realmente interessa, e ele contrate alguém especializado naquele ponto. Por exemplo, uma maneira da empresa, a ideia é excelente.
Né? Se me perguntar, na essência, o que você acha da terceirização? Ótima. Agora vamos ver, porque nós já temos aí 20, 30 anos de terceirização no Brasil. Vamos ver como funciona aqui, não é? Porque a ideia é essa, você contrata para que inclusive os dirigentes da empresa que contrata tenham mais tempo de criar, de negociar, de fazer outras atividades que não aquela está fiscalizando ali, aquele trabalho do dia a dia, não, João? Aquele trabalho que já é rotineiro, não é? Então, a ideia é essa, a ideia é muito boa. Agora, se desvirtua, né? Se desvirtua. Por exemplo, se fala que tem muitas ações na Justiça do Trabalho, mas o trabalhador não recebe do patrão, ele vai fazer o quê? Ele vai para onde? Né? Nós tivemos aqui no ano 2000, foi criada a CCP, que é a Comissão de Conciliação Prévia. Também uma ideia fabulosa. Eu, inclusive, quando vi, eu digo, para mim é uma ideia perfeita. Agora, não vai funcionar isso aqui no Brasil. Sabe qual era, o que era a Comissão de Conciliação Prévia? O trabalhador dispensado, se ele acha que tinha alguma coisa por receber, ele não podia ir para a Justiça do Trabalho. Ele era obrigado a ir no seu sindicato e ali fazia uma reclamação. Ali era chamado o empregador justamente para ver se conciliava, para ver se chegavam à composição para não ir para a Justiça. Sabe o que aconteceu? Aquilo que eu previa. Os sindicatos dos empregados, em vez de defendê-los, foram venais. Entendeu? E aí, hoje, por exemplo, uma das reformas trabalhistas é o negociado prevalecer sobre o legislado. Né? A ideia é muito boa. Poxa, se você pode acordar, ajustar nas suas condições, mas, meu amigo, se você não tiver uma CLT aí atrás de você para lhe proteger, pelo menos em parte... Não é um debate em pé de igualdade, né? Não é um pé de igualdade. Não é. Olha, gente, vamos para um rápido intervalo aqui no assunto do dia. Ainda tem muitas questões para se falar acerca disso e a gente volta já já com essas informações. Voltamos com mais assunto do dia, falando sobre a nova lei da terceirização. E já quero te convidar para participar e responder na nossa enquete. A pergunta é a seguinte: você acha que a nova lei da terceirização vai ter um impacto negativo para o trabalhador? Você pode responder via WhatsApp 99418 1206. Ou também, se você preferir ligar para cá, você pode ligar para 3424-1977. E quem está na internet pode se conectar através do facebook.com/assunto do dia e mandar também a sua pergunta. Responder a enquete, mandar a sua pergunta, participar conosco é o mais importante. Olha, países como Alemanha, Bélgica, China e Austrália têm leis diferentes da nossa em relação à terceirização. Já a Suécia, Bélgica e Noruega são países que permitem que todas as atividades sejam terceirizadas. Vale a pena a gente fazer um comparativo com a realidade desses países e avaliar o Brasil dentro desse contexto aí. Agora, primeiramente, vamos entender o que é que diferencia o contrato de uma pessoa que trabalha como terceirizada numa empresa e a pessoa que tem o contrato já nessa atividade fim, como a gente chama, né? Doutor João Fernando, o que é que muda? Porque muitas pessoas estão achando que o terceirizado, quando é demitido, não recebe FGTS, não recebe rescisão, é isso? Não, não é isso. O terceirizado, ele é um trabalhador como qualquer outro. Então, todos os direitos que previstos na Constituição e na CLT estão garantidos ao trabalhador terceirizado. Qual é a grande diferença? O terceirizado, ele não tem os direitos da categoria da empresa tomadora de serviço. Então, o maior exemplo é a questão dos bancos. Quando o banco contrata alguém, então ele tem um piso da categoria dos bancários, ele precisa pagar o auxílio alimentação num determinado valor, ele precisa pagar participação no lucros e vários outros benefícios da categoria dos bancários. Quando ele contrata uma empresa terceirizada, esses empregados da terceirizada não recebem esses benefícios da categoria dos bancários. Mas os direitos previstos em lei, né, previstos em lei na CLT e na Constituição Federal estão garantidos. Então, o trabalhador terceirizado, ele tem direito ao FGTS, ele tem direito à multa dos 40%, ele tem direito ao aviso prévio, tá?
a férias, 13º, todos os direitos normais. A não ser no caso desta nova lei para trabalho temporário, certo? Existe, mas aí para os contratos novos, e o empregado precisa ser cientificado disso, ele poderá receber já todos os títulos junto com o seu salário. Então, ele terá que receber o seu salário, mais uma parte do 13º, a parte equivalente das férias, certo? E a parte equivalente dos demais direitos. E os contratos temporários, quando termina o contrato, o que a pessoa recebe no fim desse contrato? Não recebe rescisão normalmente como se estivesse trabalhando no contrato por tempo indeterminado, doutor Ney? Bom, o contrato temporário, que já existe também desde 74, tem uma lei de 74 que regula o trabalho temporário, e agora é evidente que sofreu aí algumas alterações, mas o trabalhador temporário é aquele contratado por determinado tempo, certo? Então, com a nova lei, ele poderá ser contratado pelo prazo máximo de 6 meses, com a prorrogação de 90 dias, correto? Dá 277 dias no 270 no total, né? dias. 270 certo? dias, exato. Poderá ser 6 meses com a prorrogação. Anteriormente era apenas de 9 meses. Bom, ele tem todos os direitos, como o doutor João já afirmou, sendo que ele não tem direito a aviso prévio. Por quê? Porque ele é um contrato por prazo determinado, ou seja, você inicia hoje, já está estabelecido lá no contrato. Você inicia hoje, Já finda no dia tal. Então, naquele dia, se chegar e aquele contrato findou, você realmente se afastar, tudo bem, encerrou ali. Aí você também não vai ter direito àquela indenização dos 40% do FGTS. Agora, quanto às outras verbas de férias, 13º, horas extras, etc., tudo bem. Agora, um dos grandes temores nessa terceirização também é justamente isso, que o Brasil, só de sindicato de trabalhadores, ele tem cerca de mais de 11 mil sindicatos. Mais de 11 mil sindicatos. Você vai aí em países que não tem mais do que 50, 100 sindicatos. Mas desses mais de 11 mil sindicatos que o Brasil tem, você pode contar no dedo. Quando você fala em sindicato, você lembra de quê? Sindicato de metalúrgico, sindicato de bancários, rodoviários, né, que é bastante rodoviários, comerciários, quer dizer, você praticamente conta nos dedos, né, das mãos os sindicatos que realmente têm atuação, né? E o resto é para emitir aquela chamada contribuição sindical. Essa contribuição sindical, o que é? Cada trabalhador deve 1 dia de trabalho por ano para o sindicato da sua categoria. Então são criados sindicatos e mais sindicatos apenas com essa finalidade, de fazer essa arrecadação e enriquecer muitos. Então você não tem um sistema sindical forte, que realmente, né, lute pelos seus trabalhadores. Agora mesmo, na reforma da Previdência, nós tivemos um exemplo de uma central sindical. Imagina, uma central sindical que congrega diversos, né, sindicatos. E no meio lá dessa negociação, o dirigente dessa central sindical propôs ao governo que se ele incluísse ali a taxa associativa, né, naquela reforma, eles então, que estavam contrários, passariam a apoiar. Quer dizer, só no interesse lá deles, né? Se tem a taxa associativa, o resto, desculpa a expressão, que se dane. Foi o que uma das maiores central do Brasil fez. Está estampada aí na mídia essa informação. Então, a preocupação que a gente tem é, como acho que eu e o doutor João Fernando já deixamos expresso, que nós não somos contrários à ideia da terceirização. Sim, agora, a aplicação dela aqui no país, ela não pode ser feita como na Suécia. Né? Na Suécia tem lugar que você deixa lá a mercadoria, a pessoa chega, pega a mercadoria, faz o troco e vai-se embora. Pronto. Importante, doutor Ney, que o senhor tenha falado sobre isso, porque, inclusive, o senhor já deu exemplo dos japoneses aqui em 2014 e tudo mais. E a Suécia, Noruega e a Bélgica são países em que a terceirização está liberada, inclusive, para as atividades fim.
mas é importante a gente observar no contexto social, contexto cultural, como é toda a cultura, até a realidade econômica do país, isso vai interferir, né? Conversei com alguns colegas sobre a questão específica da Inglaterra. Na Inglaterra, é permitida a terceirização completa. Só que uma empresa não terceiriza a sua atividade fim por questões de princípios. Você imagina que na terceirização irrestrita, né, você vai colocar o seu filho na escola, mas o professor não é funcionário da escola. Entendeu? Você vai no hospital, o médico não vai ser funcionário daquele hospital. Então, você vê, quem escolheu? Porque quando você escolhe aquela escola, a questão da escola é bem emblemática. Quando você escolhe uma escola para colocar o seu filho, você escolheu aquele conjunto. Eu sei que aquela escola tem uma determinada orientação, que ela faz uma escolha dos seus professores, seguindo essa orientação, tudo. A partir do momento que ele terceiriza, quer dizer, ele está simplesmente contratando o serviço de um professor ali. Não interessa quem vai ser, que orientação vai ter ou a responsabilidade dele. Ele vai estar ali, vai fazer o trabalho dele e vai embora. Até porque também, não é, João? Por exemplo, eu dei o exemplo. Eu tenho uma empresa terceirizadora, né? E o João me contrata como uma empresa terceirizada. Vamos dizer que ele tem uma escola. Seja permitido a contratação de atividade fim. Então, ele tem uma escola, ele contrata eu, que tenho uma empresa de terceirização, para prestar um serviço com professores. Esses professores que eu vou colocar lá na sala dele, na escola dele, quem tem a responsabilidade do contato com esses professores sou eu, não é ele. Então, você imagine, isso já provoca um afastamento. Então, quando você vai na escolha, por exemplo, para a escola do seu filho, se você sabe que é o dono que está ali tomando conta, não é? Todo dia, é bem diferente de você saber que ali tem um terceirizado. Mas aí a gente vai para a questão da cultura. Aqui nós temos a cultura do tirar vantagem em tudo. Furar fila, né? Tem gente que acha que furar fila não representa nada. Meu Deus, são dos pequenos, né, que você chega aos grandes. Né? Então você vai do pequeno delito, da pequena falta às maiores faltas. Né? Então nós temos que mudar essa cultura. Eu sempre bati nisso, é uma coisa que a gente fala, mas que não é levada muito em consideração. Nós temos que começar a salvar essas crianças que estão aí, dando o melhor para elas. Porque você pega essas pessoas já com a idade avançada, que sempre viram aquele exemplo, né, de furar fila, de dar propina, e etc, né, já tem aquilo arraigado. Então é muito difícil você mudar, né, um adulto. Mas uma criança não. Eu já falei aqui em Japão, vou falar de novo. Eu assisti, foi até no Globo Repórter, mostrando numa escola japonesa. As crianças ainda na tenra idade, eles têm obrigação, o professor seleciona uma turma, diz, hoje vocês serão a turma da limpeza da sala que vocês usam. Separa a outra turma, hoje vocês vão ser a turma de servir aos seus colegas. Tudo isso para mostrar, não é? Para ensinar aquela criança o que é o dom da limpeza, o que é viver em sociedade, o que é servir ao outro. E é evidente que isso tem um rodízio, não é? Agora, você já pensou aqui, se você cria uma escola e bota um filho de um deputado, filho de um senador para fazer esse serviço, uma criança na tenra idade, que briga vai ser? É complicado. É uma questão de cultura. E só mais um exemplo dos malefícios da terceirização. Voltando a esse mesmo exemplo da escola, você imagina qual vai ser o interesse da própria escola, que hoje existe, no caso da escola e outras empresas, em capacitar o funcionário dele. Né? Quando a escola contrata, ela tem todo o interesse né, de facilitar capacitações, dispensar, até pagar cursos para o professor. A partir do momento que é terceirizado, a terceirizada não tem interesse, porque ela simplesmente tem que colocar um professor lá. Né? E a escola não tem nenhuma relação com aquele professor. Então ela pode estar investindo nele para depois nem usufruir daquele Exatamente, para ser colocada para outra escola. Então ela não vai investir. E aí vai ficar uma relação
aí quase que prostituída, né? De simplesmente eu vou lá, o professor vai lá, dá aquela aula e vai embora. Não vai existir relação, que é o que se espera numa instituição como uma escola. O que fica difícil também é, talvez... A não ser, Guilherme, Pois não. porque infelizmente a cultura aqui é lucro. É. Né? Aí Não, o pessoal obviamente. passa por cima de tudo isso, passa por cima de tudo. E isso é que realmente dificulta. Por isso é que eu entendo. Primeiro, reforma tributária, porque está todo mundo sacrificado. Nós que estamos do lado de cá, não tem esse negócio de dizer que é só o trabalhador que é prejudicado. Não, é o trabalhador e é o empresário também. E nós não vamos ter uma economia forte se nós não tivermos empresários fortes, não é? Nós não vamos ter economia forte se não tiver empresa aí que opera com lucros. Só que a gente não quer a economia pela economia. Você tem que levar em consideração o ser humano. Você tem que saber que ali está um ser humano. Eu vi uma reportagem há poucos dias, eu tenho até o vídeo, Benjamin Steinbrück, que é um dos maiores empresários do país, e ele dizendo, não, esse negócio de horário, intervalo, para que isso? Nos Estados Unidos, você assiste a um trabalhador, pega um sanduíche com a mão esquerda e com a direita, ele está lá operando o seu computador, a sua máquina. Ele não descansa. Olha, pelo amor de Deus, né? Aí vem até aquele filme bem antigo, há mais de 50 anos, de Carlitos, né? Que mostra tempos modernos, né? Que mostra aquela atividade, o camarada de tanto apertar parafuso enlouquece, né? E terminou o expediente, ele sai apertando, vê o botão na blusa de uma pessoa, está lá apertando como se estivesse lá na esteira de produção, não é? Então a gente precisa ter uma cultura para que a gente também avance na nossa legislação, porque a legislação é reflexo da sociedade. Quando se diz assim, o Brasil precisa de lei, olha, o negócio é risível, porque o Brasil é um dos recordistas mundiais de lei. E agora muita gente não enxerga o seguinte, se você tem muita lei, é porque a sociedade é indisciplinada. Não segue muitas delas. Sinal de trânsito. Pensa sinal de trânsito. O que você tem? Você tem faixa, tem guarda, tem um semáforo, tem não sei, tem a multa, né? Em uma pessoa, você vê avançar o sinal com a maior. É o Brasil. Uma questão que eu acho interessante é que, inclusive o doutor João Fernando falou sobre essa relação entre o funcionário terceirizado e o chefe dele, o chefe no sentido da empresa em que ele está trabalhando, não naquela que ele está vinculado, no sentido empregatício da coisa. Mas até para uma valorização salarial, para discussão de uma questão de hora extra. Eu já fui funcionário terceirizado, já trabalhei como terceirizado, e eu lembro que havia uma dificuldade na empresa em que eu atuava em relação à minha hora extra. Era necessário, às vezes, que eu ficasse mais tempo. E aí eu dizia assim, olha, mas o pessoal não vai me pagar essa hora. Não, mas fique. Mas a orientação da empresa, no caso que realizava a terceirização, era de que eu não fizesse hora extra. Então sempre havia esse embate. E isso é uma questão também que vai chocar, né? Com certeza, é isso. Você perde o contato. Como é que vai... Você falou bem, vivenciou isso. A empresa diz, não faça hora extra. Aí você tem o seu tomador de serviço, a quem você realmente presta dizendo, olha, a gente precisa que você faça. E aí, o que o empregador vai fazer? Na maioria das vezes, o que acontece? Ele faz com medo de perder o emprego, até por compromisso. Na maioria das vezes a pessoa realmente tem um compromisso com o trabalho e não é remunerado. Então, por isso que a terceirização, como eu disse, como a gente tem defendido aqui, são casos específicos, né, em regra, para serviços muito especializados. Né, vamos dizer, provavelmente aqui na televisão tem uma empresa que cuida da parte de informática. Né? Não é, a TV pode até ter uma pessoa na área de informática, mas se ela quiser contratar uma empresa também para não se preocupar com isso, é muito melhor. Né? E então essa pessoa vai resolver tudo, a empresa vai resolver tudo e tal. Mas, como disse, na atividade fim é muito complicado. Você vai precisar daquele trabalho, aí eu preciso de uma hora extra, hoje eu preciso que você fique mais. E como é que o empregado fica nessa história? Complicado. Gente, vamos agora trazer uma informação para você. A gente sempre abre o espaço aqui no Assunto do Dia para falar de coisa boa. E agora a gente vai falar sobre as lojas Lady Eva Moda Evangélica. O que é que você espera de uma loja de roupas quando você precisa comprar algum produto para você? Preço baixo,
qualidade, enfim, tudo isso, né? Você encontra lá nas lojas Lady Eva Moda Evangélica. Só lembrando, gente, que tem uma notícia muito boa que é a seguinte: a Lady Eva Moda Evangélica está realizando a mais impactante liquidação de todos os tempos. São mais de 1.100 ternos, lindas camisas sociais, gravatas e sapatos. E para a mulher evangélica, mais de 600 vestidos sociais e de festas, além de lindas saias longas, blusas, vestidos e saias jeans. A ordem lá é para zerar todo o estoque. Venha comprovar o que todo mundo está falando. Ninguém vende mais barato do que a Lady Eva Moda Evangélica. Confere aí o VT. Pare tudo o que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lady Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. Fique ligado, nossa liquidação vai do dia 7 ao dia 16 de abril. E tem mais, você não precisa comprar nada. Basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. 3059-2249. Só lembrando que o atendimento na Lady Eva é realizado por consultores especialistas em moda evangélica. E o pessoal lá não é terceirizado não, é Lady Eva, viu? E olha que legal, durante esse mês basta você visitar uma das lojas e você vai concorrer a um vale-compras de R$1.000 no dia 28 desse mês. Não precisa comprar nada, basta visitar uma das lojas e concorrer. O difícil é chegar lá e não querer levar nenhuma peça. Mas olha, só de visitar já vai estar concorrendo a um vale-compras de R$1.000. Já imaginou? São 2 lojas da Lady Eva Moda Evangélica ao seu dispor. Uma no Shopping Costa Dourada e a outra em Boa Viagem. Se você quiser ligar para se informar, o telefone é esse, 3059-2249. Liga, não deixa de visitar e de concorrer. O assunto do dia vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com mais assunto do dia. Agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Vamos acompanhar aqui na nossa tela as oportunidades de hoje. Olha, tem uma vaga para auxiliar de escritório. É solicitado ensino médio completo e 6 meses de experiência na função e a remuneração é de R$ 1.200. Vamos para a próxima. Também uma vaga para supervisor da área de operação elétrica. É necessário curso superior completo e 6 meses de experiência na função e a remuneração é de R$ 4.000. Mais uma oportunidade. 12 vagas, olha aí, para vendedor de consórcio. É pedido ensino médio completo e experiência de 6 meses na função. O salário é de R$ 1.070. Boa sorte para você que vai concorrer a essas vagas, tá? Só lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900, tá bom? Vamos aqui para o nosso videoaula, porque tem participação dos nossos telespectadores. O Durval Cavalcante, de Paulista, participa perguntando: com essa nova lei, permanece os 40% no efetivo de 100 funcionários terceirizados nas empresas? A gente pode responder essa pergunta do Durval? Permanece? Não entendi muito Não, bem qual é a não há um pergunta. quantitativo determinado para o percentual que pode ser terceirizado. Ou seja, uma empresa pode atuar com todo... Vai ser a necessidade da empresa. Ela é que vai dizer o quanto ela vai empregar, inclusive na atividade meio e na atividade fim, é o meu entendimento. Inclusive isso aí é ruim porque, imagine que dentro de um banco eles resolvam terceirizar todo mundo. Então eles não vão estar ligados ao sindicato dos bancários, não. É lá da empresa terceirizada. Uhum. E aí fica muito mais complicado. Fica né? fragilizado. A luta claro. sindical. Bom, gente, vamos aqui para as participações via WhatsApp, tá? A Cláudia Marques mandou uma mensagem para a gente aqui, ela participa dizendo: bom dia para todos, meu nome é Cláudia Marques, sou de Brasília Teimosa. Aqui pode ter qualquer tipo de leis boas. O problema é a cultura de tirar o máximo de benefício de tudo e de todos.
E o povo é muito acomodado e só busca seus direitos se tiver dinheiro para receber. A cultura da corrupção no meu lar não existe, mas vivo em um mundo corrupto. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. Aquela questão que a gente comentava de que é necessária uma mudança social, cultural também, para que a legislação aqui tenha uma validade, uma efetividade maior. No meu ponto de vista, ela está completamente correta, foi o que eu já citei aqui por diversas vezes. Olha, vamos ler aqui também a participação do Henrique de Piedade. Ele diz: bom dia, Guilherme, bom dia, meu querido. O trabalhador da indústria será drasticamente prejudicado, pois irá ser substituído por mão de obra mais barata, perde o trabalhador antigo e perde o trabalhador terceirizado. A indústria também perde, pois terá profissionais de baixa qualificação, cai a qualidade e a produtividade. Doutor João Fernando, o senhor acredita que isso deve acontecer? Com certeza. Com a terceirização, que aí só, deixando claro, a gente tem uma diferença, acho que é a única coisa que a gente diverge aqui, eu e o doutor Ney, eu entendo que essa nova lei não permite a terceirização ampla e restrita para todo tipo de trabalhador. O doutor Ney entende que permite. Mas como a gente já conversou, existe uma PL no Senado que permite expressamente a terceirização irrestrita em todos os casos. Em havendo isso, com certeza, era aquilo que a gente estava conversando aqui. Não vai existir uma relação entre a empresa e o terceirizado, né? A empresa não vai ter interesse de capacitar o terceirizado. 70%, salvo engano, né, dos acidentes acontecem com 80%. Empresas... 80%, né? Acontecem com terceirizados. Porque ele trabalha lá, mas não é funcionário da empresa. A empresa não tem o cuidado que tem com o seu funcionário. A mesma atenção, né? Então, ela precariza a relação de trabalho, não só financeiramente, mas como socialmente. Esse número grande de acidentes é porque a empresa tem a obrigação de fornecer o equipamento de proteção individual, os EPI, tem a obrigação de treinar e fiscalizar. Mas até esse distanciamento, né, da empresa da qual ele realmente seja empregado, faz com que aconteçam esse grande número de acidentes. Olha, tem mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp, eu vou até me sentar agora, gente. Bom dia, muito bom o programa, parabéns, a gente agradece a participação do telespectador ou da telespectadora que não se identificou aqui, tem uma foto de um casal aqui. Eles perguntam, gostaria de saber como entrar em contato com o Dr. Ney para tirar dúvidas quanto à Previdência Social, Aposentadoria Especial e direitos trabalhistas na resolução de conflitos. Como é que ela consegue entrar em contato com o senhor, doutor? Bom, nós estamos aqui, eu faço parte da Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco, o doutor João faz parte da Comissão de Direito do Trabalho, da comissão da OAB também em Pernambuco, mas a gente está aqui com a finalidade de esclarecer dúvidas e de expressar nossas opiniões de diversos assuntos. Não é? Nós não fazemos aqui divulgação de endereço, de telefone ou de qualquer meio de contato, tá certo? Se é bem verdade que hoje, com essa facilidade que nós temos, né, de internet, dos meios de comunicação, é mais do que fácil, né? Quer saber quem é Pedro Paulo da Silva? Né? Vai lá na internet. Vai achar o seu Quer dizer, Maria Dias Oliveira, vai lá na internet que vai achar, né? Bota lá no Google, pede a referência da pessoa que compra, vai achar. Mas o importante aqui para a gente não criar este vínculo, e sim opinar de uma maneira geral para que a gente realmente possa esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. E mesma coisa também com o senhor. Mesma coisa, né? Pode pesquisar na internet, achar. A primeira coisa que eu indico é que ela procure um advogado da confiança dela. Né? E, bom, ela pode procurar aí Google, redes sociais, tudo. E, bom, para dúvidas, quem quiser procurar também nas redes sociais, eu sempre respondo, estou disponível. Mas quanto na busca de advogado, eu oriento que procure sempre o advogado de sua confiança, né? Que ela já conheça. Ok. Gente, vamos dar continuidade aqui. A gente está falando sobre a terceirização e tudo que se refere a direitos do trabalhador é de extrema importância, tanto que a gente tem visto as participações, já temos conversado bastante com nossos convidados. E é necessário realizar uma análise de vários aspectos econômicos e sociais antes de uma mudança desse porte acontecer. Vocês acreditam, queria saber dos nossos convidados,
se vocês acreditam que o governo federal, os políticos todos envolvidos, eles fizeram muitos estudos, observaram se essa mudança era necessária, de que forma ela ia trazer impactos para a sociedade? Não, olha, inclusive, infelizmente, é uma realidade que a gente encara, que existe um descolamento total e completo, né, do nosso parlamento com a população. Essa lei da terceirização, ela foi para a pauta de julgamento quando a OAB Nacional tinha determinado que todas as suas seccionais fizessem audiências públicas sobre a reforma trabalhista. No Brasil inteiro. Então, você colocar uma lei dessa em votação, dia, né? da noite para o dia, aquele negócio para passar mesmo. Um mês a mais, você teria um relatório no Brasil inteiro, né, de audiências públicas da OAB, ouvindo especialistas, ouvindo tudo, e você aprovar uma lei dessa a toque de caixa, né? Assim, isso indica que como é que está a nossa política. Infelizmente, é um descolamento total. Você vê nessa votação, e eu sugiro que o telespectador, ele pesquise, você encontra fácil na internet, quais foram os deputados que votaram a favor da terceirização e os que votaram contra. Procure o seu candidato, como é que ele votou. Porque, assim, pessoas com histórico de luta, de defesas sociais e tudo, votando a favor da terceirização, né? E aí, quais são os motivos? Né? Pois é. Pode ser os mais escusos possíveis. O importante é a pessoa saber a justificativa de cada deputado e compreender melhor a mudança para saber, porque algumas pessoas vão achar válida, outras pessoas vão achar que é ineficiente. Mas e principalmente saber se o candidato que você votou lhe representou. Uhum. Você entende da mesma forma o voto dele? Então, eu recomendo a todo mundo isso. Busque na internet hoje você encontra tudo, a votação, os deputados pernambucanos e como eles votaram. Eu estive num debate sexta-feira em Caruaru, justamente sobre a reforma trabalhista e previdenciária. Foi na Faculdade de Direito, lá em Caruaru, à noite. E um dos professores lá levantou o seguinte questionamento. Ele disse, olha, professor lá da Faculdade de Direito de Caruaru, ele disse, olha, o governo que está aí não tem legitimidade para fazer essas reformas que ele está propondo. Por quê? Segundo ele, foram eleitos, não é, Dilma Rousseff e Temer, né? Ela presidente e ele vice. E um dos compromissos deles de campanha era justamente que não haveria retrocesso nos direitos sociais, não é? E é o que nós estamos vendo justamente o contrário aí, com essas reformas trabalhista e previdenciária, é um imenso, não é um pequeno, é um imenso retrocesso nos direitos sociais, com a precarização dos direitos, trazendo essa terceirização, trazendo aí a jornada intermitente que querem aprovar, ou seja, o empregado vai ficar à disposição do empregador e só vai receber pela hora que ele efetivamente trabalhar, né? Ampliando também a jornada de trabalho, permitindo que ela seja até de 12 horas, dentro de 48 horas semanais. Olha, um dos maiores índices de acidentes que a gente tem é justamente a carga excessiva de trabalho. Onde entra a desatenção. Desatenção, porque você tem uma concentração, tem um certo limite, né? O nosso corpo é limitado. Então, depois de horas e horas ali, você não tem mais aquela atenção necessária, ou se você tem, você vai ter uma atenção tão grande que isso causa estresse, né? Pode não causar o acidente propriamente dito, mas vai causar doenças originadas de quê? Do trabalho, que é encarado também como acidente de trabalho. Então, são alguns pontos, tem outros aí mais, por exemplo, a prevalência do negociado sobre o legislado, não é? Ou seja, vamos jogar de lado as leis que estão aí e vamos negociar, não é? Aí o leão com o ratinho, né? Porque o empregado, poderio econômico dele está lá embaixo. Sindicato forte para lutar contra ele, só tem aqui contado nas minhas duas mãos. E aí é realmente difícil a situação.
Olha, gente, a Lisete participa aqui dizendo, quanto aos sindicatos, que o doutor Ney falou, o maior exemplo é o Sindicato da Saúde. Na saúde, não temos um sindicato unificado. Ela também parabeniza a equipe, ela diz, parabéns a todos, é bom ter pessoas e emissoras que integram para defender os trabalhadores. A gente sempre trabalha em prol das pessoas que nos assistem, para trazer informação, e o programa de hoje tem sido muito importante, é claro, com a participação dos nossos companheiros aqui que estão trazendo, tirando nossas dúvidas. Inclusive, eu tinha algo que eu queria desde o início do programa, a produção sempre passa muito antecipado, obviamente, os temas para a gente fica pesquisando, e eu estava me lembrando do período em que nós tivemos as eleições presidenciais, a Dilma Rousseff e Aécio Neves, e nos debates, ambos diziam que não tinham medo de tomar medidas impopulares. E aí essas reformas todas que a gente está vendo aí, umas tramitando já, essa aprovada, e outras que virão, elas fazem parte de um pacote de mudanças que qualquer pessoa que estivesse no governo teria que tomar por conta da situação do país. Como é que vocês enxergam isso? E algumas delas sim. Por exemplo, essa alteração com os estados, né, da dívida dos estados, isso aí não. Os estados estão falidos, na sua grande maioria. Não teria como. Agora, a reforma trabalhista, no caso, não. Era isso que o doutor Ney falou. Na verdade, o que existe é um excesso de carga tributária. O empregado, ele sai caro, e ele sai realmente caro, porque existem muitos tributos que precisam ser recolhidos. Esse dinheiro todo não vai para o bolso dele. Então, em vez de se diminuir os tributos, o que está se querendo são cortar os direitos. Lembrando que alguns pontos específicos da reforma são bem-vindos, mas em sua grande maioria ela traz grandes malefícios para o trabalhador. Né? E eu acho que com relação à reforma previdenciária, o doutor Ney tem bem mais condições de... Na verdade, o que se tem aí é o seguinte, como eu já expressei, eu entendo que a reforma previdenciária, a reforma tributária seja mais necessária, mas não é que não haja necessidade de reforma trabalhista e previdenciária. Não é isso. Agora, o que precisa é sentar na mesa e discutir. E podem pesquisar que vocês vão encontrar. Governo Sarney, governo Fernando Henrique, governo Itamar Franco, Collor, qualquer um desses governos, vocês podem pesquisar, de dizer que vai fazer uma reforma democrática. Chama empregados, chama empregadores, chama o segmento da sociedade, senta na mesa com o governo. Não acontece mais do que uma ou duas reuniões. Por quê? Porque o governo tem medo da verdade. Então, quando é mostrado ao governo que o problema não está nas mãos dos trabalhadores, que não está nas mãos dos empregadores, aí o governo, né, faz igual aquela criancinha, né, que leva a bola para jogar, quando ele deixa ele de lado, ele diz, acabou o joguinho, eu vou pegar a bola dele e vai-se embora. Não é? Assim tem comportado o governo. Por exemplo, essa reforma previdenciária, ou trabalhista, o que mais se briga para que ela não seja feita? Porque não foi conversada. Não é? E outra coisa, por exemplo, não foi feito estudos financeiros ou estudos atuariais que são obrigatórios para que você possa ter as projeções e possa realmente tomar as medidas cabíveis e necessárias. Então, eu não sou contra a reforma e vejo que quem está contra essa reforma previdenciária e trabalhista é pelo modo que ela está sendo imposta. Não é? Ela está sendo presidida por empresários. Henrique Meirelles é aposentado do Banco de Boston, recebe R$250 mil por mês. Marcelo Caetano, que é o secretário da Previdência, ele trabalha para uma empresa seguradora, não é? Também é pessoa ligada a banco. E assim, a grande equipe lá do Temer é toda envolvida, principalmente com banqueiros, com grupos financeiros, e por isso mesmo nós estamos tendo esse desmonte e não tendo ampliação da indústria e etc.
Olha, a produção acabou de nos informar que já tem o resultado da enquete. Nós perguntamos hoje, você acha que a nova lei da terceirização vai ter um impacto negativo para o trabalhador? A grande maioria acha que sim. 90% das pessoas responderam de forma positiva, acham que vai haver um impacto negativo e apenas 10% responderam que não. Queremos agradecer a vocês que estiveram conosco no assunto do dia de hoje e também aos nossos convidados. Dr. Ney, que é membro da Comissão da Seguridade Social da OAB de Pernambuco. Muito obrigado, Dr. Ney, pela sua participação. Um prazer imenso estar aqui, Guilherme, e fazer juntamente, né, com essa emissora, que tem uma audiência espetacular, essa prestação de serviço que vocês fazem. Ou seja, vocês tentam trazer, não é, procuram levar a verdade para os seus telespectadores. E eu me honro muito de poder participar. Estou sempre às ordens de vocês, lhe agradeço muito, agradeço a toda a equipe da emissora e mais ainda aos telespectadores que estão nos honrando com a sua audiência. Muito obrigado também ao Dr. João Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço também a oportunidade de poder trazer informações e esclarecer esse ponto tão importante para a população e os telespectadores de vocês. Muito obrigado, gente. Olha só, lembrando que amanhã às 9h30 a gente tem um novo encontro marcado também no assunto do dia ao vivo e você não pode perder. Obrigado, equipe, obrigado a todos que trabalharam aqui e até lá, a gente se encontra amanhã.